Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Calistando. Como vocês sabem, histórias que valem a pena. E hoje nós temos uma convidada super, mega, blaster especial, porque ela é uma mestre e doutora em Direito Econômico e Socioambiental. Já pensou, gente? Com mais de 25 anos de experiência em M&A e governança socioambiental, ESG, também conselheira certificada pelo IBGC, possui diversas formações de destaque em sustentabilidade pela Universidade da Califórnia, Berkeley e Harvard Business School. Além disso tudo, ainda encontra tempo para ser investidora anjo, palestrante internacional, já atuou em grandes firmas como UI, KPMG, Deloitte e atualmente integra conselhos de administração e consultivos promovendo estratégias sustentáveis de longo prazo para empresas. Alessandra Dabur, seja muito bem-vinda ao Calistando. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Que bom, que bom. E vale a pena ressaltar que a Alessandra atendeu o nosso convite prontamente, né? Deu um jeito na agenda, que nem é corrida, né, Ale? Tranquilinha. Então eu quero começar 220 para a gente falar um pouco do tema aí de crescimento sustentável. Como que agenda a gente pode ter para poder impulsionar o crescimento sustentável dos negócios? Quer dizer, vamos atender os interesses econômicos, mas vamos atender também os interesses da sustentabilidade? Como que você vê isso? Calixto, eu vejo da seguinte maneira, assim, a gente tem hoje que pensar uma nova história de negócios, né? A história antiga dos negócios era aquela de que a empresa ela estava completamente à parte da sociedade, né? Uhum. Não sei quem foi que convencionou a dizer isso, depois a gente pode até falar um pouco. Estava convencionado. Mas estava convencionado. A empresa está à parte, ali num lugar longe, que não precisa ter ética, talvez. Quem falou? Quem disse que não? E falo isso porque hoje, quando a gente diz, e, por exemplo, o Código de Melhores Práticas de Governança do IBGC, ele começa falando da ética nos negócios. Né? Mas quem foi que disse que não precisava? Né? Então, a gente começa agora a ver uma nova história dos negócios. E essa nova história, eu vejo que passa por fazer melhor, com mais eficiência, aquilo que a gente já vinha fazendo bem. Melhorar os processos que a gente vem fazendo, desenhando negócios mais sustentáveis. Leia-se, economicamente, mas também social e ambientalmente. Então, os pilares acabam sendo, evidentemente, o econômico. Eu preciso ter uma sustentação econômica, né? Mas não é mais só isso. Eu preciso pensar em novas modalidades, como fazer melhor, e aí eu junto muito a questão da inovação, né? Das soluções mais... Eu posso chamar de tecnológicas, mas não estou falando de metaverso, Bitcoin. Estou falando de fazer melhor. Não é nada muito high-tech. Não precisa. Mais eficiência. Né? Mais eficiência do ponto de vista daquilo que eu consigo fazer, prestando atenção, preocupado com o S, com a sociedade, preocupado com o E, com o meio ambiente, com a minha pegada de carbono e etc. Então, eu vejo hoje que a gente está num momento de construir uma nova história dos negócios. Passou o tempo do pessoal não entender mais isso e resistir. Tem ainda alguma resistência, mas eu acho que é muito menor. E acho que a gente tem um trabalho muito bacana que está sendo realizado pelas instituições, trazendo a necessidade de se reportar. Né? Da gente padronizar isso de modo que a gente consiga compreender e comparar o que é que as empresas estão fazendo. Do ponto de vista do investidor, do ponto de vista do próprio acionista, do ponto de vista do consumidor. Então, a gente tem alguns pilares aí, né? A gente coloca ESG, claro, Environmental Social Governance, a gente está falando de empresas, de companhias, mas a gente tem a sociedade, a gente tem o consumidor se reeducando também, né? A gente tem as empresas com um papel crucial, e acho que por isso que eu sou uma apaixonada por trabalhar com empresas, porque entendo o papel crucial na sociedade que as empresas têm, e o papel dos governos também, né? Das instituições públicas. Eu acho que é fundamental que alguns regramentos surjam, é fundamental que alguns benefícios sejam dados, né? De modo a impulsionar verdadeiramente essa agenda. Então, eu vejo mais ou menos por aí. Que interessante. E aquele assunto que às vezes a gente ouve por aí, o ESG é uma modinha, logo vai passar.
E aí, o pessoal ainda continua achando que é modinha ou já se deram conta que veio e veio para ficar? E seria muito bom se as empresas começassem a pensar como considerar o ISD dentro de casa, né? Assim. Exatamente, permeado no tecido da organização, né? Existe uma fala da Mônica Johnson, da NGP Capital, head da NGP Capital, que ela diz isso. Ela diz que os negócios hoje, fundos, administradoras de ativos, vão perguntar, e os negócios têm que estar preparados para responder. Você tem disparidade de pagamento em relação a gênero? O que você está fazendo para diminuir a tua pegada de carbono? São perguntas habituais que serão feitas, de modo que você comece a sair do box check-in, a organização, né? Deixe de pensar o ISG como algo, eu tenho que fazer, é mais um compliance, e passe a ter essa questão embebida dentro da organização, no tecido da organização. E ela utiliza uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, até que vai chegar um momento que business as usual, né? É assim que nós fazemos as coisas aqui, vai ser uma coisa boa. Porque é assim que a gente faz as coisas aqui. A gente faz com respeito à diversidade, a gente faz com respeito às questões ambientais. Então, a gente faz uma governança que leva em consideração todos os aspectos relativos à sustentabilidade e não só o financeiro. Quando eu ainda escuto gente falando, infelizmente, me dá uma tristeza, mas eu ainda escuto. É uma realidade, hein? Né? Eu às vezes escuto gente assim, recentemente eu escutei, não, isso é moda, vai passar. Tá legal, e daí? Então vai passar e nós vamos fazer o quê? Né? A gente vai regredir a um ponto em que a gente vai considerar que, então, não existem recursos escassos, é isso. Nossa, acho que essa é a premissa da economia, não é? Não é? Que os recursos são limitados e as necessidades são infinitas. Quer dizer, não dá para 8 bilhões de pessoas quererem ter tudo. Exato. Acho que esse é um dos problemas, né? Porque somos lá, sei lá, são 8 bilhões agora, enfim. E todo mundo quer ter o quê? Tudo de tudo. Não tem suficiente. Né? Não é um consumo assim consciente do ponto de vista do que realmente faz sentido para mim. Né? Lógico que a gente está falando aí já de forma sociológica, mas eu entendo quando você está trazendo essa questão de fazer algumas perguntas que provoquem uma simples consciência sobre o recurso é escasso. E aí? Vamos negar? A gente vai passar a negar, então, que o pensamento diferenciado, quando eu tenho várias pessoas sentadas juntas, ele agrega valor. Isso é mais do que provado, né? Duas pessoas vão buscar soluções distintas conforme o background que elas trazem, conforme as suas experiências. A gente vai negar isso também. A gente vai voltar para um lugar que a gente não sabe nem como era, mas que a gente achava que ok, que estava bom, que tinha alguns privilégios. Então, quando a pessoa me fala, esse G-moda vai passar e tal, eu falo, bom, primeiro que não está acompanhando. Está meio por fora. Está meio por fora. E segundo que, puxa, que pena se estiver certo, porque onde é que nós vamos parar? Estou torcendo que não. Estou torcendo que não. E aí, existe um outro aspecto, assim, né? Quando eu dou algumas aulas, assim, eu sempre pergunto, eu digo, faz uma reflexão, pensa lá qual que é o ISG da empresa que você está, da organização que você está. Né? Tem o modelo gambiarra, que eu sempre digo, né? Que é aquele que você vai fazendo um puxadinho. Esse? Por favor. Vai fazendo um puxadinho aqui. Então, né, vamos colocar aqui um pessoal que é meio diferente aqui. Fala lá com o marketing, como que a gente pode colar um selo e tal. É meio verde, assim. Exatamente. Né? Quer dizer, faz uma gambiarra, faz um puxadinho. Aí imagina agora na tua cabeça aquela figura, né? Daquela coisa que está meio caindo. Não vai se sustentar. Né? Não tem pilar, não é verdadeiro, não tem transformação cultural. Acho que o primordial é a transformação cultural dentro da organização. É saber que, bom, eu preciso revisitar o que eu faço, preciso olhar de novo para dentro, descobrir missão, visão, valor, propósito, essas questões reais. Né? Mas vai começar a abraçar a árvore, então, e a lucratividade? Ninguém vai mexer nesse aspecto e dizer que o lucro não é necessário. O resultado positivo é necessário até para quem não distribui lucro. Para associações sem finalidade lucrativa. Né? Ninguém está discutindo esse ponto. Não é ou. Né? Não é sustentabilidade, não é propósito ou lucratividade. Nossa, isso é ótimo. Né? Ou. Não é ou. É e. É mais. Né? E nesse e, é fundamental a gente lembrar, assim... Eu costumo fazer sempre uma analogia. Assim, quando eu estou falando, eu digo, bom, para a gente...
viver, a gente precisa respirar, né? Senão, não dá. Não dá. Legal, a gente respira. Mas você não vive para isso só. Ainda bem, a gente pode fazer outras coisas. Estamos tranquilos. Podemos viver para algo mais, né? Sim. E eu acho que é a comparação do lucro. Quer dizer, para respirar, para existir, para a empresa existir, ela tem que ter resultados positivos. Uma boa governança que conduza na realização desses resultados. Mas ela vai viver só para isso? Qual é a finalidade dessa organização? E aquilo que a gente começou falando ali no começo, em que a gente falou, quem disse que as organizações elas estão num lugar orbitando fora da sociedade? Não estão dentro, cada vez mais. Né? Então, eu vejo que essas questões hoje estão mais claras para as organizações que têm investido na transformação cultural saíram dessa história do puxadinho da gambiarra, passaram pela parede verde, né? Sabe aquela parede de Samambaia? Já passaram por ali. Já foi. Né? Já criou um comitê de sustentabilidade, que é legal, mas ele também não pode estar ali escondido atrás daquela parede, entendeu? Numa sala, né? Quer dizer, eu tenho que colocar as lideranças, eu tenho que colocar junto desses comitês quem tenha condições de levar essa agenda para frente dentro da organização. Quem de fato decida. Eu preciso levar para a sala do conselho. É fundamental, né, que o direcionamento estratégico da organização que vai ser dado pelo conselho, que ele leve em consideração as questões de sustentabilidade. E o final é aquele, né? Assim, os 3 desenhos que eu sempre coloco para os alunos é esse. É a gambiarra, a parede verde e um cara abraçando uma árvore. A parede verde é ótimo. O cara abraçando uma árvore e tal. Tipo, pô, esse aqui é o meu. A gente vai nos eventos, a gente conversa com o pessoal do marketing. Nada disso é verdadeiro. Por quê? Porque não fez uma transformação cultural. Né? Então, ela é fundamental para que a sustentabilidade seja, de fato, algo que vai permear a organização, vai ter um futuro. O professor Alex Edmans, da London School of Economics, ele tem uma fala, em um artigo que ele publicou, que ele diz, é o fim do ISG. Uau, é o fim do ISG. O professor falou. O professor falou. Aí você tem que ler, né? Não pode ficar só com é o fim do ISG. Aí quando você lê o que ele está escrevendo, ele fala, vai chegar um momento que isso tem que acabar. Por quê? Porque se ele servir o propósito, ele vai estar dentro da governança, ponto. Governança da organização levará em consideração os 5 princípios. Dentre eles, não tem um princípio da sustentabilidade. Ele vai levar em consideração as questões ambientais e sociais. Isso já vai estar tão enraizado dentro da cultura organizacional que a gente vai poder largar uma ferramenta. Quer dizer, talvez o propósito dessas 3 letrinhas seja deixar de existir, a tal ponto que já esteja sendo praticado de forma orgânica. Isso. Interessante. Um posicionamento Ele bacana. fez essa... gostaria que fosse assim. É uma provocação muito interessante. E aí eu fiquei pensando, essas práticas sustentáveis, elas abrem janelas de inovação? Quer dizer, poxa, espera aí, tá bom, vamos criar essa agenda, vamos aculturar a empresa, legal. O que eu posso esperar do ponto de vista de inovação? Será que dá para a gente sair de um outro lado, pensando em algo que a gente não pensava antes? Como que você vê isso, Ale? Eu tenho visto a inovação como uma forma de você engajar, inclusive, as equipes, os times dentro das organizações. A garotada gosta. A garotada gosta. Os times gostam de olhar para dentro de si. Né? Porque a gente sempre fala, quando faz trabalho de implementação dessas práticas e de repensar o modelo do negócio, acho que a primeira coisa é olhar para dentro, né? Dizer, bom, o que eu faço? Quais as externalidades que eu produzo? O que de bom e o que de ruim eu estou deixando por aí? E ao engajar times para dar uma olhada nisso, você começa a ver e as soluções começam a pipocar. E aí vem o conceito de materialidade, né? Quer dizer, não é substituir o copo de plástico pelo de papel que vem lá não sei de onde, uma pegada de carbono incrível, né? Então, mas essa consciência ela começa a surgir. E as equipes elas começam a se engajar em torno de, puxa, tem soluções que a gente pode implementar aqui dentro de casa mesmo. Né? Eu tenho um exemplo que a gente usa, eu sou sócia de uma instituição educacional. Que legal. Como que chama? Opera Education. Eu quero ouvir sobre, viu? Depois te conto mais um pouquinho dela. Mas a gente tem um exemplo que a gente usa lá, a gente tem um fio condutor. Na Opera a gente trabalha com a formação das lideranças e da transformação cultural dentro das organizações. É fácil fazer, não? Tranquilo. Você entra hoje, sai amanhã, tudo transformado. Coisa fácil, exato. Coisa de minutos. Assim.
Mas esse processo todo, ele tem, a gente sempre fala, né, tem N etapas, né? Mas essa etapa inicial de conscientização são ali umas 20 horas, mais ou menos, de curso, encontros e tal. E tem um fio condutor que é dado por uma determinada empresa, que está localizada em Portugal, numa região muito bacana, e que é a Casa Mendes Gonçalves. E essa é uma instituição que leva muito a sério a questão da sustentabilidade. E eles têm um setor de inovação dentro da própria empresa, num ambiente muito propício para erros e acertos, né? Porque se você tem uma cultura... De punir erro complicado. Não vai acontecer. Né? E é muito bacana as soluções que eles encontram para os próprios produtos, né? Eles têm algumas marcas que fornecem molhos para várias cadeias de restaurantes na Europa e eles tinham uma dificuldade, por exemplo, eu vou dar um exemplo de que quando eu falo que inovação não é necessariamente Bitcoin, metaverso e tal, eles tinham uma dificuldade de uma matéria-prima, estavam com uma certa dificuldade. E nesse laboratório eles começaram a revisitar alguns rejeitos que eles tinham da produção e descobriram que a matéria-prima estava dentro de casa. Que isso? Conseguiram descobrir que a partir de uma casquinha ali de uma determinada pimenta, eles conseguiam extrair um pó e produzir um novo item. Ou seja, olha, eu não tenho pegada de carbono porque não saiu de dentro da empresa, tudo foi feito ali dentro. Tudo relatado hoje em relatórios de sustentabilidade muito legais, né? E puxando essa agenda na região, puxando essa agenda, sabe, comunicando que está fazendo isso, inspirando outros. Então, e aí ele entra como fio condutor dessas formações que a gente faz, porque aí são exemplos, né? São coisas que estão acontecendo e que as pessoas podem ir lá, podem visitar, enfim, e podem conhecer essa nova forma de você inovar dentro do teu próprio negócio. Um outro ponto que eu acho muito bacana em relação à inovação para a sustentabilidade, e acho que a gente peca um pouco nisso no empresariado, eu acho que as associações têm muita coisa que podem fazer, é esse matchmaking, entendeu? De um lado, tem alguém nesse momento produzindo alguma coisa que talvez essa indústria aqui do outro lado precise, mas as pessoas, infelizmente, ainda não se encontram. Ou, às vezes, essa startup, por exemplo, não passa no compliance dessa empresa, né? Porque mal tem ali um CNPJ, surgiu... tudo ali, correndo. Então, né? Não tem ainda condições de ser fornecedor de uma grande empresa. Então, às vezes, a gente perde um pouco esse timing, né? E aí a grande organização acaba tentando criar uma área de inovação e etc., quando muitas vezes seria mais fácil ela ter um fornecedor ou investir no desenvolvimento, né, de alguma solução inovadora para a sustentabilidade. Né? Eu acho que hoje os grandes administradores de fundos, quem vê as questões de investimento em tecnologia, sabe que os futuros unicórnios aí serão empresas de busca, ou de entrega de comida, né, ou de relacionamentos quer dizer, isso já foi, isso já foi. Né? Hoje serão as empresas que vão resolver os grandes problemas que nós temos, né, do ponto de vista de energia, do ponto de vista de fazer melhor aquilo que a gente faz. De maneira inovadora. Então, você vê isso que você está falando, é tão interessante, porque às vezes eu fico pensando assim, Porto Seguro, né, uma grande seguradora. Poxa vida, talvez não era para o Waze ser deles, né? Porque é uma coisa bem próxima ali. Uhum. E aí você começa a pensar nessas empresas que são extremamente disruptivas e que inovaram e tudo bem, ok? Uhum. Poxa, estava tão perto de algumas empresas e elas não conseguiram enxergar isso. Você acha que é por falta de uma cultura de inovação, de ficar buscando, assim, eu não sei, eu vejo a inovação muito como água, ela entra nas brechas, né? Onde você menos imagina, desceu ali, foi e fala, meu Deus, Mercado Livre, uma das maiores inovações que eles fizeram foi quando eles possibilitaram tanto a pessoa que está fazendo a entrega, né? Então você foi lá, comprou um produto XPTO, e aí você ia remeter pro seu comprador, seu cliente, e você já conseguia imprimir tudo e colocar dentro da caixa e levar no correio, já despachar e não pagar nada. Se você pensar, está falando de um processo, né? Simplesmente que Sim. Eles digitalizaram, colocaram na plataforma. Lógico, teve uma parceria com os Correios, mas é uma coisa que não é, vamos reinventar a roda. Você acha que, de repente, falta um pouco desse olhar de
e se isso é mais cultural, é mais, enfim... Eu acho que é cultural. Tá. Eu acho que é cultural e é cultura do ambiente, entende? Uhum. É você... É a história da segunda-feira, né? Então, todo mundo foi para o retreat no final de semana. Então, é isso, a gente desenhou e tal. Mas se não está na cultura, segunda-feira a gente voltou a bater meta. A gente voltou a entender que as isso coisas... é muito bacana não o que você falou. E Sim. aí a gente esquece Se não tem, que a de gente tinha alguma um forma, caminho. estímulos que estão ali no day by day, aquilo foi ótimo o congresso tal, o E acabou. summit, voltei, vixe, agora é a realidade. E aí acabou. Então, a coisa tem que estar embebida no tecido da organização. Embebida. Eu vou te contar de um exemplo de uma pessoa que falei também no Opera Education. Tive a oportunidade de conversar com dois CEOs na indústria têxtil. Uma indústria, um setor extremamente desafiado no momento. Competitivo. Né? Não, a China super relax com eles. Exatamente. Tranquilinho. Beleza. E um dos pontos, eu conversei com o CEO da Cedro Têxtil, Marco Antônio Branquinho. É uma empresa brasileira, capital aberto, ainda no controle familiar, né? 3.500 funcionários, com ações muito bem, né? Um resultado super bacana. Só que ele começa a voltar e ele faz um retorno que eu acho muito bacana. E a gente tem o momento da entrada de de abertura de mercado, né? E outros mercados não estão preocupados com algumas coisas que a gente está, à época, né? Vamos falar aí anos 80, 90. Junto na mesma conversa, a gente tinha um contraponto de uma empresa portuguesa, conversei também com o CEO de lá, o Jorge Machado, que é da Adalberto Têxtil. Ambos, setor têxtil, todo mundo com lupa, dizendo, então vocês estão dizendo que vão crescer e vão consumir menos água. Como é que vocês vão fazer isso? Tem que fazer de maneira inovadora. E aí tem 2 exemplos legais. Lá na Adalberto, eles têm investido em tecidos inovadores, tecnologia para que vocês produzam tecidos que sejam, cuja produção seja mais sustentável. Tá. Né? E uma coisa muito legal que a gente viu e que o Branquinho trouxe lá da Cedro Têxtil aqui é a questão do método que eles tiveram que adotar, usaram a manufatura Lean e o método Kaizen, e abriram a oportunidade do quê? De trazer a inovação, as ideias dentro do próprio negócio. Ou seja, todos os funcionários, pelo método Kaizen, são estimulados a diariamente oferecer uma ideia nova. Ao longo de 15 anos, eles implementaram 75 mil ideias que viraram projetos. Não são 75? São 1.000? São 1.000. Gente, são muitas ideias. Olha que ambiente para inovação. É ideia de tudo que é tipo. E a ideia, como eles dizem ainda, é para dentro e para fora da organização também. Questões que eles hoje estimulam muito que seja feito. A sustentabilidade esteja dentro da empresa, mas também esteja para fora da empresa. Né? Que projetos inovadores possam ser implementados nas comunidades, nos entornos, nos projetos que eles apoiam. Então, quando você fala da inovação, de novo, muitas vezes está dentro de casa, está dentro daquilo que quem mais entende do negócio, que é o teu colaborador, pode te trazer muita coisa. Olha. Né? Então, existem N formas de se fazer, mas eu ainda considero que a inovação, com esse foco na sustentabilidade, engaja os times e impulsiona essa agenda de sustentabilidade dentro das empresas. Não, isso é muito bacana. Inclusive, quero entrar na Opera Education, que é uma empresa de educação, logicamente, voltada para transformação cultural e com a experiência que vocês têm, toda a bagagem, enfim. O que você considera... Lógico que não tem uma fórmula, né, de bolo, mas o que você considera primordial para começar uma transformação ali, quando você chega na empresa, independente do setor? Tem alguma coisa que você olha e fala assim, não, calma aí, gente. A gente tem que dar uma olhada aqui para entender se é centro, se é esquerda, para onde que nós vamos? Tem alguma coisa assim que você acha que super... Sabe, pra gente, assim, né? Pra gente mudar, não tem que se tentar um autoconhecimento, assim. Então, tem que... A minha autoimagem coaduna com o que realmente eu sou. Isso. Não, eu acho que eu tô abafando, mas as pessoas estão falando que não. Então eu acho que essa autoimagem Empresa é isso, né? Então, a gente fala, e hoje se fala muito o tom do topo, né? Quer dizer, a coisa tem que vir de cima. Realmente, né? Se a gente tiver todo mundo engajado, mas eu não tiver a liderança engajada, não vai acontecer.
Então, o primeiro passo é o engajamento das lideranças. E como que a gente tem né? certeza que a alta liderança realmente está engajada? Porque tem aquele discurso que é verbal, né? Não, contrata aí, traz... Ih, eu já escutei tanto isso. Traz a consultoria tal, a gente precisa ter um projeto de comunicação no banco uma vez, enfim. Porque ficaram sabendo que o JP Morgan tinha um processo de data storytelling, que é o storytelling com dados, não é? E a melhor forma que o JP Morgan entendeu, Nova York, de gerar valor para os stakeholders dele, era que os executivos contassem histórias, lógico, pautadas em dados, mas histórias. Porque aquele discurso do I have a plan, muito tecnicista, estava perdendo força, atingindo uma exaustão, ficando boring. Então eles falaram assim, olha, a gente precisa implementar o I have a dream, né? Quer dizer, não é o que eu tenho que fazer somente para o outro lado, é o porquê eu tenho que fazer. Isso inspira, engaja, lá. Tá bom. Mas e aí? No final das contas, chega no banco aqui, que logicamente não é o JP Morgan, foi um outro banco que chamou a gente e falou assim, ó, fiquei sabendo daquilo ali que está acontecendo, vamos trazer isso para cá? Vamos. E aí a liderança tá comprada? Tá. Mas não tava. Não, você não via ninguém, não tinha nada. Você entendeu? Uma coisa estranha. Quer dizer, quais são as características, os sinais que a Ale olha e fala, não, isso aqui... Aqui vai. Eu vejo quando a gente tem, assim questões muito, muito pontuais, assim, mas eu acho que fazem bastante diferença. Primeiro, o olhar para dentro, né? Tá. Então, se você vê aquela vontade de olhar para dentro, de dizer, não, pô, deixa eu conhecer a minha organização. O que a gente faz aqui? A história de revisar missão, visão, valor, propósito, né? O que eu faço hoje? Para onde é que eu vou? Né? Não e os caras lá, a alta liderança está envolvida nesse processo. Envolvida no processo. Quer dizer, tem agenda para isso. Tem que ter agenda para isso. Pronto. Quer ver uma coisa que a gente dá vontade de sair correndo? É quando... não, vem aqui, vamos fazer o trabalho, etc e tal. E aí, não, a gente tem aqui esse pessoal que vai começar a tocar, sabe? Esse pessoal, comitê de sustentabilidade e tal. Nunca tem agenda, né? Posterga a reunião, né? As pessoas que têm... vamos falar em 30 minutos? Isso. Vamos ser bem objetivos? Depois das 8, né? Tipo assim, da noite, né? Porque daí a gente não faz. Aí você já sabe que não vai acontecer. E aí, não vai Ale? acontecer. Aí você tem que parar o processo e revisitar tudo isso, e começar tudo de novo e dizer, olha, não vai dar. Eu tenho situações em que a gente parou, a gente não seguiu em frente. Não dá para seguir, porque aí eu não tô realizando o meu propósito. Entendeu? Quer dizer, ele finge que está fazendo... E eu finge que estou entregando. Aí não dá. Isso, aí você tem que parar. E por isso que a gente fala, insisto muito, na transformação cultural, que começa lá no topo da organização, porque senão isso não entra na sala de conselho, isso não passa na mesa do CEO, não passa na mesa do CFO. E aí eu não tenho recurso para fazer as coisas, aí eu não tenho determinação de estratégia, de direcionamento, não tenho apoio para fazer as coisas. Isso desengaja o time. Desengaja as pessoas e vira uma coisa, sabe? Transformar o copinho de plástico num copinho de papel. Pronto. Né? E a gente tem 5 pessoas, quer dizer, a gente não consome nenhum. Quer dizer, o envolvimento... Materialidade zero né? daquilo que eu estou decidindo fazer. Então, eu acho que esse é um passo importante. Assim, o engajar, né? É o piloto que tem que pilotar, né? É o comandante que tem que dizer, olha, a gente tá nessa. Tem que estar disposto a abrir mão, né, daquela posição comando e controle, por exemplo. Né? Então, por isso também passa por esse processo que a gente faz muito lá. Né? E as pessoas saem muito felizes depois, porque entendem que sair e abandonar esse modelo de comando e controle é difícil, mas que quando você faz, você consegue fazer outras coisas. Né? Você consegue realizar, se desafiar em outros aspectos. Né? É o que a gente conversava antes, tem que abrir espaço para os que estão vindo. Né? Verdade. Tem que sair, deixar lá o M&A no escritório, Sim. porque tem um time de pessoas muito legal que também quer fazer as realizar coisas. E também acontecer. Quer realizar, também quer crescer. Mas se a Lê fica lá como especialista, acabou, né? Eles não vão fazer. Né? Então, fico na estratégia, converso Sim. com o Palito, não apoio, não é abandonar. Não é abandonar. Mas é você também conseguir mostrar para essa liderança que eles podem e serão muito mais úteis, muito mais eficazes, utilizando o conhecimento e experiência que eles têm em outras coisas que não o dia a dia da empresa. É difícil, não é fácil. Será que é uma transição do management de comando e controle
para uma responsabilidade compartilhada e colaborativa. E a gente tem exemplos disso, né? Você viu lá no Congresso do IBGC. Nossa, não teve um exemplo da Mercur, da questão, né, de não ser um CEO e sim um facilitador de direção, quer dizer, a própria denominação, né, do cargo como algo assim, não, gente, a gente senta, a gente discute, a gente conversa e a gente divide isso. Esses são ambientes aonde essa pauta caminha, ela anda, eu tenho soluções inovadoras, eu abro mão de determinados clientes ou receitas, etc., mas eu tenho um plano de substituição, porque, de novo, o resultado financeiro é fundamental. Então, não é um processo fácil, porque a gente ainda está muito enraizado naquela velha história dos negócios. Mas a hora que a gente começa a romper com isso, né, as pessoas se sentem tão bem que vão indicando outras, e vão trazendo e vão engajando muitas pessoas nesse processo de mudança realmente de modelo de gestão, de modelo de orientação dos seus próprios negócios. Eu acho que tem sido gratificante, assim. Muito legal isso. Dessa maneira. Eu acho que até é libertador para os executivos, executivas, porque carregar o peso da cruz de ser um ser divino, não é? Que sabe tudo. A capa, né? Mulher Maravilha, o Olimpo e tal. E a dificuldade ou não poder levantar a mão e falar, ei, desculpa, como que é isso? Não entendo. Será que... Não sei esse tema. Problema zero, né? Se realmente a pessoa tiver de peito aberto. Agora, quando realmente ela acha que vai perder algo... Quem gosta de perder algo? Ninguém gosta, né? A gente, até para perder peso é difícil. Eu faço um esforço ali para ir para academia, mas eu vou, entendeu? Mas aí eu comecei a ir mais quando eu entendi que eu vou perder o peso e vou ganhar outras coisas. Como que é isso? Durante essa transformação cultural, dá para ficar assim mais visível para eles o que, por exemplo, vai perder uma receita de um cliente X, Y, Z, que de repente tem uma agenda meio estranha, meio contrária ao que a gente está visionando, mas, por outro lado, a gente começa a entender e enxergar outras possibilidades, o que a gente vai ganhar, não é? Na academia eu vou ganhar mais disposição, na academia eu vou ter mais saúde mental, porque eu saio de lá melhor, fico mais feliz, papapá, enfim, isso... Eu acho que sim. E na abordagem, a gente costuma falar muito de mapeamento também de riscos e oportunidades. Mapeamento de riscos e oportunidades. Então, de você não falar, meu Deus, eu ainda tenho que lidar com isso, né? Eu tenho que lidar com esse dia, mas isso é investimento. Vamos olhar. Porque, como você falou, por que eu vou mexer? Né? Tá tudo bem, para que eu tenho que me movimentar? Então, a gente começa a mostrar. Né? E eu acho e vejo com bons olhos, apesar de ser um reporte a mais, que as empresas terão que fazer e tudo mais, tanto aqui quanto na Europa, mas é necessário. Porque é aquela história, né? Vai pelo amor ou pela dor, mas ainda que pela dor de ter que reportar, você também tem um processo de criar e manter essa cultura. Você vai ter que engajar pessoas, né? A gente não vai mais poder dizer alguma coisa no nosso relatório financeiro que vai ser diferente do nosso relatório de sustentabilidade, certo? Aqui no Brasil a gente tem isso, não tem? Sim. Tem resolução, tem CVM, 193, desde janeiro aqui de 2024, e a gente tem IFRS, S1, S2. Mas isso, a tua pergunta era, mas e a troca e etc. Sim. Né? Mas esse processo de entendimento, onde eu começo a perceber que na minha empresa eu começo a ver riscos, mas eu começo a ver oportunidades. Aí aquilo vai me animando. Aquilo vai me trazendo, de novo, algumas questões que eu começo a rever, eu começo a engajar outras pessoas. E começo a perceber que não adianta falar que eu sou a melhor empresa do mundo para trabalhar no relatório da sustentabilidade e depois mostrar no financeiro que eu tenho uma super provisão para indenizações em reclamatório trabalhista, por exemplo. Não dá. Essas coisas não vão existir mais. Não vai ter espaço mais para isso. Então, é uma moeda de troca meio ruim, vamos dizer assim, porque ela dói um pouco, né? Você mudar aquilo que você vinha fazendo. Mas a hora que eu começo a ver isso como oportunidade, como um mitigar de risco, eu falo, puxa, eu tenho uma garantia, eu tenho uma salvaguarda agora aqui. Né? Ou seja, venha o que vier, eu tenho base para mostrar
que o que eu estou fazendo, voltando no nosso início da conversa da gambiarra, da parede verde, né? O que eu estou fazendo é consistente. Faz sentido. Quer dizer, é um processo literalmente educativo. Educativo e precisa passar de geração em geração e é constante. E não pode se perder dentro da empresa. Né? Eu preciso ter um olhar grande para a ética, para os princípios das melhores práticas de governança e ter isso firme mesmo dentro da organização. O primeiro conselho eleito que eu tive foi numa organização educacional internacional. Uhum. E eu achei que ia ser tranquilo. Falou, nossa, vai ser uma experiência... Doce ilusão. Uhul. Achei que ia ser bem tranquilo. E aí, nós éramos um conselho formado por 9 conselheiros, 5 necessariamente expatriados, 4 brasileiros. E aí eu estou falando, o ano aí é 2016, 2015 para 2016. Eu cumpri 2 mandatos de 3 anos e mais meio ano de transição. E destes, eu fiquei 4 anos e meio como presidente desse conselho. Uau! Né? Eu vi ali na prática, e a gente nem falava ESG, mas a gente falava de ter um planejamento, um direcionamento estratégico para que o CEO pudesse, com seus times, planejar estrategicamente de modo a ter alguns pontos específicos, né? Como eram instituições educacionais internacionais, você tem um monte de regramento, um monte de coisa que você tem que estar ciente, né? Mas a gente tinha uma dificuldade grande nas instituições, isso é muito corriqueiro, que é de retenção de profissionais expatriados, né? Especialmente falando de vir para o Brasil, em determinados momentos não está tão legal assim, tem a questão de câmbio, aquela coisa toda que envolve expatriados, e na instituição educacional não é diferente. E ao identificar pontos de ação relativos ao que hoje a gente comumente chama ESG, mas a gente chamava muito de diversidade e inclusão, por exemplo, de inovação na questão educacional, no rompimento daquelas modelos tradicionais. Essa instituição, durante esses 6 anos, ela conseguiu sair de um estágio de completo desconhecimento para uma premiação em Cambridge das 100 instituições mais inovadoras na área de educação no mundo. Nossa! Então, eu vi o engajamento e o resultado daquilo que a gente nem chamava de ESG e etc., nos olhos daquelas pessoas, no resultado financeiro que aquilo trouxe. Né? E no permear daquele novo revisitar de missão, visão, valor, propósito, como algo que ficou dentro da organização. Então, os nãos que precisaram ser falados para que não houvesse uma regressão ou para que não se fosse para caminhos que não eram condizentes com aquele direcionamento, eles estavam muito bem enraizados. Estava fácil, porque primeiro que estava na ponta da língua, assim, missão e visão, era uma coisa que todo mundo sabia. Não era assim um monte de coisa escrito na parede, bonito, em pedra. Não, era algo que evoluía, né? E que conseguia trazer algumas, com respaldo, algumas soluções inovadoras. Então, ali eu me inspirei e disse, puxa, eu acho que eu gosto de fazer isso, gosto de ser conselheira, preciso estudar. E fui estudar, evidentemente, porque primeiro eu caí nessa situação, fiz uma formação fora, específica, para esse tipo de conselho. Né? Foram 4 imersões que eu fiz em anos consecutivos, e que foi muito legal. Mas entendi que era necessário, obviamente, ter a formação e que depois investir nessa formação toda. Mas a minha história com a governança e com o conselho, ela começa com estratégia e com sustentabilidade. Gente, e vendo o quanto isso acontece. Quer dizer, você não tem como fugir. Não tem. Agora eu fico pensando aqui, mudando um pouco a estação. Alessandra, sócia de uma empresa de transformação cultural, conselheira, palestrante. Nossa, Ale, quando você dorme? Eu durmo pouco. Dormir pra quê, não é? Pouco. Gosto de acordar cedo. Você gosta de acordar que horas? Nossa, eu madrugo, 5h30 da manhã eu já tô... 5h30? Primeiro raio de sol, assim, já levanto. E aí, você levanta só pra entender? Daí eu vou fazer um exercício, corro. Que eu gosto muito você de tem correr. o seu ritual, Tenho então? Tenho meu ritual, eu gosto de correr, de fazer meu exercício, assim, dar aquela
Parecida. E aí não tem tempo ruim depois que a gente também faz exercício. Aí você corre, volta, toma um banho, um café. Isso, e eu ainda tenho um filho mais novo que ainda mora em casa, os outros já todos, né, estão bem Já encaminhados. bateram asas. Já bateram asas, então eu dou um alô ali para ele e tal, vejo que Tal. ele tá em caminho, ele vai para a escola e tal. E aí começou o dia, né? Começou o dia. E saúde mental, quer dizer, isso é primordial. De alguma forma você encontrou o que te faz bem para começar o dia? E antes de você correr, você fazia o quê? Você buscava de que forma? Porque eu acho que cada um tem um caminho, não é? Tem. A questão é não desistir de encontrar se ainda você não encontrou. Como foi esse seu encontrar? Eu acho que eu tô buscando ainda, né? Acho que encontrar. Você talvez você substitua a corrida daqui a pouco. O esporte é uma constante na minha vida Tá, desde sempre. sempre. Então, Será que você é corporal, né? assim? Tem um perfil? Pode ser. Tá. Né? Eu fiz meia maratona, hoje eu corro bem menos. Gente. Mas fiz meia maratona, sempre fui tenista, hoje já substituí pelo beach tênis, entendeu? A gente vai evoluindo. É, Né? Da meia conforme maratona você vai para 10, depois... vai encaixando na vida. Mas a minha saúde mental depende muito, muito das inas quaisquer que o exercício me traz. Então, assim, eu fico muito melancólica se eu não faço exercício. Para mim é muito ruim. Então, eu sei que a gente precisa dar o dia do descanso, mas isso é um dia de sofrimento para mim, o dia do descanso. Então, assim, quer dizer, o domingo em tese, né? Que é aquele dia que fala, não, é hoje que eu fico... Não tem como, tem que dar uma andadinha, fazer alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que eu encontrei assim, isso, um pouco disso, assim. Eu tenho minha fé, então, quer dizer, de manhã eu já acordo, já faço as minhas orações ali. Olha. Eu tenho isso muito, muito presente, é um hábito que eu tenho e que eu gosto, né, de estar, assim, me faz bem. E eu acho que eu estou em constante desafio, né? Faço análise, né? Isso aí. Né? Porque a gente precisa, eu acho que, né? Uma eterna busca, né, de me conhecer cada vez mais. E eu sou muito curiosa, né? Então, eu acho que eu me desafio muito buscando conhecimento. Lendo, buscando conhecimento, ouvindo podcast, ouvindo o que você pensa, ouvindo, né, o que cada um pensa. Eu gosto das pessoas, gosto de ouvir as pessoas. Acho que a gente aprende muito, assim. Você tem quantos filhos mesmo? Entre meus, seus, nossos, deles. Exatamente. Vamos trazer todo mundo aí. Quatro. Olha. E uma netinha. Uma netinha. Gente, uma netinha. Uma netinha de 2 meses. Tá. Marina. Ei, Marina. Então são 4. São. Seu, que você trouxe, são Eu quantos? trouxe uma. Uma. Aí temos um em conjunto, que é o mais novo. Tá. Aí eu tenho uma enteada e um enteado. Então o maridão trouxe 2. Trouxe 2. Olha esse maridão. Mas são todos nossos. Todos nossos. Isso é o coletivo. É o coletivo, né? Aquela coisa da regra do casamento. Havidos antes do casamento, ok, traz daí genros, noras, netos, é tudo nosso. É tudo nosso. Comunica. E o maridão também é da mesma área? Da mesma área, é conselheiro em empresas, ele tem um foco em empresas familiares. Olha que legal. Eu digo isso porque dá para conversar, não é? Sobre... Dá para conversar bastante. Às vezes a gente fica parado. Até fala assim, por favor, não fale nada comigo. Eu cansei um pouco dessa coisa de governança. Chega, vamos falar de outro assunto. Mas a gente gosta. Eu acho que a gente nunca vai parar de trabalhar. Tá. Somos um casal que nós nos conhecemos no trabalho, fomos sócios antes de ser marido e mulher. Vocês foram sócios? Fomos sócios antes de nos casarmos. Mas espera aí, calma, vamos entender Primeiro isso melhor. Primeiro a gente fez a sociedade, depois a gente casou. Sócios. E aí, mas nessa sociedade ele já deu uma piscada, assim? Falou, você... Não sei. Não, mas... A gente trabalhava demais. Não tinha tempo para isso. Fala, fala, tá bom, vamos trabalhar. E aí, nessa sociedade, vocês já se conheceram afetivamente ou não? Teve uma separação? Ou... Nós começamos a trabalhar juntos. Meu início de carreira dele também. Depois, cada um foi para um lado. Né? Teve um reencontro? Depois, mais para frente, teve um reencontro. Como foi esse reencontro? Me conta!
eu acho que a gente tem momentos, né? Assim, Marcos é o nome do meu marido, eu sempre fui muito... Nós sempre fomos muito amigos, assim. Ai, e que aconselhamento legal. de carreira e aquela coisa toda, né? Sim. E eu estava num momento em que eu estava numa das Big Four que eu trabalhei, que gostava muito de trabalhar lá, mas via que a coisa não estava indo para um direcionamento que eu queria. E um dia nós nos encontramos num restaurante, assim, falou, passa lá tomar um café. E ele já estava na Deloitte. Ele falou, passa lá tomar um café e tal, não sei o quê, porque vamos ver, a gente está precisando de mais um pessoal aqui para trabalhar, vamos conversar um pouco e tal. Eu tava ali onde eu estava, no PMG e tal. E aí, eu falei, então me liga, né? Vou tomar um café. Na época, o telefone fixo, tá? Sim. Daí, não tocou o telefone fixo, não ligou. Aí eu falei, putz, vida, acho que eu tava afim de tomar um café, porque eu tô achando que isso aqui não vai andar nesse lado aqui. Eu vou ter que ver se eu continuo a minha carreira e, de repente, vamos ver como é que tá lá na Deloitte e tal. Liguei para ele, falei, e aquele café? Como Tenha, vamos tomar um café e tal. E eu lembro que eu fui tomar um café com ele, eu tava vindo para São Paulo, de Curitiba eu tava vindo para São Paulo, para verificar como é que ia ser a evolução do escritório, né, da parte da área legal, aonde eu estava na consultoria, na KPMG, e via que não era bem a minha praia, né? E aí eu lembro que eu fui fazer um aconselhamento com ele, na verdade, de carreira, né? Porque a gente já tinha trabalhado na UI juntos e já tínhamos feito a abertura do escritório juntos em Curitiba naquela época. Legal, então afinidade. Eu falei, cara, né, é o mesmo desafio, então, e tal, e pô, bacana, vai lá e tal, mas se não der certo lá, vem pra cá. Pronto, vem pra perto de mim. Por Pode que ser não? que tenha sido assim, mas o fato é que fui. O fato é que fui, mas trabalhamos bastante. Que bacana, não? E mais pra frente, depois, até a gente já tinha feito a cisão da Deloitte, já tínhamos montado o escritório, tanto que a gente fala, né, pouca visão, que o nosso escritório chama Pereira da Boa Advogados, né, e não da Bu Pereira, que seria o nome da família, né, falta de visão, não sabia o que ia ficar junto. Né? Você vê que interessante, não pensavam nisso, não é? E depois a vida... A vida tem seus caminhos, tem né? Tem seus caminhos, as suas ondas, e a onda vem, você fala, ai, nossa, parece bacana, vou surfar. E no meu caso, meu amor estava ao lado, não tem uma música assim? Então, tava na sala do lado. Muito legal, muito legal mesmo. Agora, voltando, eu sei que você é uma especialista em M&A e tal, e uma análise de risco para M&A nesse mundo VUCA? Meu Deus. Os M&As, eu acho assim, eu durante algum tempo eu dei aula na PUC, no programa de... eu não me lembro o nome do programa exatamente, mas eu dava aula de Business and M&A, no Law International Program. Pronto. É um programa da Universidade Brasileira como a Universidade Americana. E a gente tinha as duas perspectivas, né? O nosso cenário de M&A, muito menor, não se compara. Mas alguns estudos assim existiam e eram levantamentos que a gente faz facilmente, né? Existem algumas métricas de M&A que são tristes. Quase 90% deles não tem o resultado esperado, almejado. Você está brincando? O ponto número 1 é obviamente a falha na integração. A falha na integração dos times, na integração cultural das organizações, né? Às vezes, quando você tem uma aquisição, que é o que normalmente acontece, né? A junção de iguais ela existe, né? Que é a fusão, mas a aquisição, né? Ela normalmente pressupõe um polo um pouquinho mais forte, vamos dizer assim, né? E uma tentativa de imposição de modelo. Então, a questão cultural, eu sempre trabalhei com culturas distintas, tentando viver juntas, isso eu acho extremamente complexo. E os números não mentem, né? Então, não é que eles vão dar errado e vão acabar numa separação, numa cisão, mas muitas vezes eles vão ter que se reinventar ao longo desse processo. E aí eu vou ter desgastes. E aí eu vou ter riscos talvez não vistos. Eu vou começar a revisitar e dizer, puxa, eu estava muito empolgado, e aí assumir uma avaliação que talvez não fosse a melhor delas, né? Tinha uma perspectiva que não se realizou. E essas frustrações, eu diria que são
as piores coisas para você lidar nos processos de M&A. Olha. Porque o resto é contrato, é estratégia, é número. Mas essas frustrações, eu tenho visto ao longo da minha carreira, eu vi muitas situações que poderiam ser recuperadas e que não foram. Né? Quando a gente atende um M&A, e hoje eu falo que eu tenho que abrir espaço para outras pessoas estarem na linha de frente, porque senão eu não consigo direcionar também a minha carreira para um outro lado, justamente porque é um processo intenso, né? Você começa com a mensuração dos riscos, você faz due diligence, você levanta tudo, faz um raio-x da empresa, assume os riscos que você sabe que consegue assumir, tenta solucionar outros, faz um planejamento para, ao longo de um determinado período, né, pós-aquisição ou fusão, também solucioná-los, e a vida começa a seguir. E aí todos esses conflitos começam a surgir. E aí, quem está na assessoria, que fez, por exemplo, só assessoria financeira, muitas vezes acaba saindo. Mas quem faz a parte jurídica, quem fez como a gente faz, o acordo de sócios, a parte de constituição do conselho, de toda a formação da governança, você fica ligado durante 10 anos, né, com aquela organização até que a coisa ou tome um rumo distinto, ou que se acomode e siga. Então, eu acho super desafiador. Eu acho bonito, acho que é um impulsionamento de muitos dos crescimentos, né, inorgânicos, que são através das fusões e das aquisições, mas tem que ter um cuidado muito, muito grande assim, com esses desejos aí das partes, porque... Será que isso é uma demonstração de poder? Bom, eu comprei você, então eu sou, em tese, o melhor, porque eu tenho mais musculatura, market share, sei lá o que, capital, lá. Então, eu vou impor a você as minhas regras, as minhas normas, a minha cultura, porque a minha cultura é melhor, né? Porque senão você teria me comprado. Você acha que tem um pouco disso? Não? Eu acho que às vezes meio tem. que inconsciente? Porque nós, seres humanos, temos, assim, a nossa história é banhada por sangue, né? Não é? É o mais forte, né? Imagino, mais forte. Nossa, quando eu tive a oportunidade de visitar lá o Coliseu, que minha esposa... tem descendência italiana, e aí eu fui tirar a cidadania. Então você tem que ficar lá na Itália algum tempo, passar uns meses lá. Muito bem. Já que eu tô aqui, vamos andar. Aí eu cheguei naquele Coliseu, falei, gente, dá para imaginar que as pessoas, aquele lugar imenso, Fizeram aqui, né? ficava ali, sangue, cadê os leões? E aquela coisa toda. E era o pão e circo, né? Quer dizer, o povo não tinha muitas coisas. Não é muito diferente do que tem hoje. Não vou entrar no mérito da questão, porque não tem sangue, mas tem outras coisas. Mas, enfim, chamava o povo ali e falava, vai ter a luta de X com Y, vem aí. O pessoal gostava e saía de lá meio numa catarse, né? Saía assim, parece que ele tinha... de alguma forma, melhor do que entrou, enfim. Como você vê isso? É por aí, no sentido de a gente tem uma relação muito inconsciente, muito da natureza humana, de poder, de dominação, então, ou não. Como que é uma questão cultural, né? Porque daí a gente está indo lá para Opera Education, não é? Eu acho que você tem um ponto bem importante aí, que é isso, né? Eu faço, está funcionando bem, então eu vou impor um modelo. Mas eu também vejo um respeito muito grande à diferença cultural, especialmente quando você tem aquisições, por exemplo, que são feitas por investidores que não são brasileiros, que vêm para cá. Eu vejo muito respeito à nossa cultura. Sim. Mas vejo muita imposição de normas de gestão, por exemplo, de modelos de gestão, de processos. Vou te dar uma aula, hein? Adota assim, isso aqui que é melhor. E que custa também muitas vezes mais caro. E aí que está... Muitas vezes a questão da performance parece ingênuo, né? Dizer, puxa, como é que a pessoa não vê isso? Mas muitas vezes não vê, porque há um adicionar de custo pelos processos que muitas vezes acaba levando a um imaginário inicial de que não, mas isso vai ser diluído, e muitas vezes não é. Então, apesar do respeito à cultura, eu sempre vejo muito, muito respeito à cultura local. Então aí, vocês sabem como fazer, né? Então, eu sempre brinco que eu acabo me aproximando muito, né, dos meus clientes, quando eles me procuram, que vêm de fora, porque eu me coloco no lugar deles. Eu digo, eu me imagino indo fazer negócio num país onde eu não conheço nada, né? E aí eu digo, puxa,
como será que é? Como é que faz? Como é que as pessoas se cumprimentam? Como é que as pessoas Então, quer interagem? dizer, eu teria que assumir o chapéu de mestre em perguntas, não é? É. Vamos descobrir. Mas também discuta. Quer dizer, para eu captar agora, se eu não sei chegar lá em... Impondo, de novo. E aí, a gente tem organizações que já vêm num modelo distinto. A gente tem organizações que vêm com capital, por exemplo, de fundos, que, portanto, vêm para retirar o seu dinheiro em 3, 5 anos. E aí essas têm uma pressão muito maior, não desmerecendo e nem julgando, porque são modelos de investimento. Né? Eu quero curto prazo, médio, mas longo. tem essa imposição maior nesses casos. Então, assim, são desafios bem distintos. Acho que não dá para colocar assim num mesmo modelo, né? São desafios muito distintos, mas eu acho que ainda a questão do comando e controle, daquele old business model, né? Daquela história antiga, ainda se faz presente, Comando e controle, olha lá. Poder. Eu mando, você obedece. Isso. Pronto. E eu nem sei o quanto é ruim ficar nesse modelo, ainda nem olhei. Às vezes tem muito disso, né? Olha. De você dizer, vamos olhar. Mas no processo de M&A, a coisa é tão louca, tão rápida, que é muito difícil que a pessoa tenha o momento de fazer esse pensamento. E eu acho que o que eu vi muito, e a gente acaba direcionando a vida como uma somatória das coisas que a gente viu e que a gente diz, puxa, isso podia melhorar, né? E eu vi muito isso. Eu vi muito essa questão cultural de dentro das organizações, desse conflito de cultura. Não é que assim, um é melhor, outro é pior. Simplesmente não conversam. Então, né? Modelos muito distintos. Respeito na cultura oriental é se a gente estiver numa discussão, você falar e eu o quê? Me calar e te ouvir. Na cultura italiana, se você não falar junto comigo, você tá me desrespeitando. Você não vai falar nunca. Mas, por favor, que isso? Você não fala nada? Você tá pensando o quê? Quer dizer, quem tá certo ou tá errado? Cara, não tem certo ou errado, é cultura. Tem um livro da Erin Meyer chamado The Culture Map. Não sei se você conhece eu quero, esse livro. não. The Culture Map. Pronto. A Erin Meyer, Matheus, escreveu... please, me ajuda, hein? Dá uma nota. O Matheus é o senhor dos anéis dos livros. Toda semana ele chega aqui, Calistão, eu tô lendo esse aqui. Tô com esse. Eu falo... Esse é muito legal. A Erin Meyer, ela escreveu junto com o CEO do Netflix No Rules Rules, né? Regra é não ter regras, que é aquele livro que fala da organização Netflix como uma organização que não tem regras, né? Mas esse livro que ela escreve sozinha, The Culture Map, é muito bacana, porque ela vai falar... Tem gente que critica, porque diz, nossa, tá colocando as pessoas nas caixinhas. Não, eu não penso dessa maneira. Eu penso que você está respeitando as culturas pelo que elas são e tentando estabelecer o convívio, né, harmônico entre as culturas. E ela descreve, que você falou da questão das diferentes culturas dentro de uma sala, ela descreve um momento no livro em que ela tem uma reunião difícil e uma das pessoas que vai ajudá-la no convencimento dentro daquela sala é uma pessoa de origem japonesa. E ela está ali junto, conversando, e a pessoa... e eu participei de conselhos assim, e é exatamente desse jeito, e foi muito legal ter lido, porque eu pude aplicar na prática, foi muito bom. E aí ela dizia que ela dava deixa, assim, ela começava a expor a ideia, e o companheiro dela ali que precisava falar, não falava. Ela disse, meu Deus do céu, será que ele dormiu? Será que ele não está prestando atenção? Meu Deus, o que está acontecendo? Ele não falou nada a reunião inteira. Só ela falou. Na cabeça dela, né? O que aconteceu? Foi conversar. Eu falei, o que aconteceu e tal? Você não falou nada, era para você estar lá comigo e tal. Mas você queria que eu falasse, você não me deu a palavra. E é exatamente isso, porque é cultural, o cara não vai te tomar a palavra. Ele não vai fazer o que a gente faz, que falam por cima do outro. Vai, isso aqui fecha, abre, isso aqui... Não vai. Gente. Naquela instituição que eu te comentei, que eu participei do conselho, dos 5 expatriados, necessariamente tinha que ter sempre um representante da comunidade japonesa e um representante da comunidade francesa. E outras nacionalidades, mas necessariamente essas. E eu lembro de algumas reuniões em que as pessoas entravam, mudavam o representante e a conduta era sempre muito parecida, que era de ficar muito calado. Né? E quando eu assumi a presidência do conselho, eu queria ouvir todas as pessoas, né? Porque eu nem tinha direito a voto, né? Então estou propondo a agenda, eu quero ouvir todo mundo e tal. E instintivamente eu
abria a palavra e perguntava. E aí a pessoa falava, e sempre falava coisas muito bem estudadas, que tinha visto e tal. E aí, ao mesmo tempo, tendo lido The Culture Map, eu falei, eu tenho que continuar fazendo isso, senão eu não vou ter a riqueza desse pensamento, porque eu não estou respeitando uma outra cultura. E eu estou ali numa riqueza, numa diversidade cultural de pessoas que conseguem me trazer muito mais. Basta eu dar a palavra, né? Eu pedir, eu respeitar aquela cultura, né? De abrir o espaço para que a pessoa fale, e sempre tive resultados muito legais, assim, muito, muito bem estudados, muito bem ponderados, mas, de novo, né? É a diferença cultural. Aí, voltando ao que a gente estava comentando, né? Se eu chego e vou impondo culturas, eu perco, inclusive, a oportunidade de aprender com aquela pessoa que não vai mudar de hoje para amanhã o modo de ser. E que bom, não? Assim, Então, no sentido lógico. que tem as suas raízes, tem as suas crenças, porque essa questão de pluralidade, ok. Eu acho que vai até a página 2, no sentido, ai, todo mundo é plural, olha, não coloque as pessoas em caixas, aí coloca, todo mundo pode ser tudo. Tá bom, eu entendo que você pode ser tudo, mas não é bom você ter suas raízes, né? Sim. O teu folclore, né? Que isso, né? Então, assim, menos, mas eu entendo que você está falando totalmente de cultura, concordo. Tem um cliente meu que é alemão e, bom, é detalhe, né? Ele quer saber O detalhe do detalhe. o detalhe do detalhe. E até que a gente tenha essa lente... Uhum. Porque se você não tem essa lente, você olha e fala assim, meu Deus, mas que coisa chata. Porque a gente aqui não, né? Vamos fazendo, depois a gente vai arrumando o que dá e tal. Vamos pensar no... E você vê que não é pessoal, né? Você consegue despersonificar aquilo. Isso. Então não é que a pessoa estava lá no conselho, no qual você era presidente, e não queria contribuir com você. Não é? Na crença dele, falou, não, espera aí. Se ela quiser a minha palavra, ela vai me dar espaço e eu vou contribuir. E você viu que é assim que a roda gira naquela cultura. E Exato. tudo bem, não é? É um respeito, na verdade, né? As demais culturas, quando a gente fala de diversidade dentro das salas de conselho, também tem muito a ver com isso, né? Não necessariamente eu preciso ser de nacionalidades diferentes para trazer uma história diferente para a mesa. E naquela história diferente eu vou trazer uma perspectiva diferente. Não é? E vou abordar um tema que talvez de uma maneira que o outro não havia pensado. Né? Você vai abordar um tema aqui comigo de uma maneira que eu não tinha pensado. Verdade. Né? E a riqueza que a gente tem disso é incrível. Então, de novo, né? O pessoal que acha que é moda, tudo isso, queria saber para onde é que nós vamos voltar, então. Agora eu gostaria de voltar para a Alessandra, o CPF, não é? Quer dizer... Perguntas Alessandra, difíceis. Até tomar uma água. Olha, toma uma aguinha que tá chegando, hein? A pergunta. Me conta uma coisa, assim, a gente sabe, né, que a gente vive um momento onde o espaço da mulher cada vez mais é conquistado, é incentivado, mas não precisa voltar muito atrás para que a dificuldade era bem maior do que é hoje. Não estou falando que hoje está onde deveria estar, mas acredito que estamos evoluindo. Como que foi para você conquistar o teu espaço assim e trazer a sua liderança, a liderança feminina e enfim? Calixto, acho que tem vários momentos assim disso na vida. Imagino. Eu acho que talvez até minha geração, Tá. eu chego a pensar, tenha cometido o erro de achar que estava tudo resolvido. Eu venho de uma família de mulheres empreendedoras. Tá. Minha avó, minha mãe. Legal. Eu tenho uma foto que eu gosto muito da minha mãe, que é lá final dos anos 60, em que ela está trajada, tailleur, né? Ela tinha uma empresa também de investigação social e política. Anos 60, começo dos anos 70. Gente, tranquilinho também, né? Uma vida bem tranquila. Né? E aí, Básico. bem básico, bem tranquilo para você circular naquele momento histórico do Brasil. E ela tá junto, assim, nessa foto. Tem uma pessoa, assim, com uma golinha de padre, sabe? Assim, do lado dela. E alguns outros, acho que uns 2 ou 3. Ela é a única mulher da foto, meio que evidente. E mais outros 2 homens, assim, que era o sócio dela e mais alguma outra pessoa. E atrás tem um avião da VASP. VASP. Ela tá chegando em algum lugar.
E aí eu lembro de perguntar assim, mãe, por que o padre, né? Na foto. Por que o padre? Porque nessa época a gente viajava fazendo investigação social e política em vários municípios do Brasil, né? E a gente, para desenhar, auxiliar o desenho de plano diretor dos municípios e tudo mais. Só que se você não tinha o padre, era uma época complicada, né, no Brasil. Então, ao estar junto com eles, você já não era comunista, entendeu? Pronto, você estava ali, ó. Você já podia circular. Fica tranquilo. Então, assim, Gente. eu venho de uma história assim, né? De uma história de mulheres empreendedoras e que passaram isso como algo assim, era natural, né? Quer dizer, as mulheres trabalham, constroem sua vida, sua carreira, né? Minha irmã é médica, a gente eu tenho um irmão mais velho, um engenheiro. Tudo bem, todo mundo aqui igual em direitos e obrigações. Tinha, assim, uma ênfase no obrigações, inclusive. Obrigações. Então, eu achei que estava tudo resolvido. A verdade é essa. Então, eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em multinacionais, onde eu entendi que eu tive meu espaço. Eu sempre digo que na minha carreira, eu optei por... eu comecei a trabalhar, talvez ali era 92, mais ou menos, né? Um momento prévio, plano real. Então, não dava para escolher muito. Não tinha muito lugar para você trabalhar. Assim, né? Não dava assim, eu não gosto disso. Né? Eu comecei fazendo a área tributária. Não tinha. Né? E eu fui no que tinha para fazer e fui cavando meu espaço. Né? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito é que as pessoas que trabalhavam comigo não tinham uma coisa que hoje todo mundo fala, que é o inglês, mas na época o inglês fez diferença. Tá. E eu passei a participar de projetos muito por conta do que eu falava. Mas eu tenho que estudar, porque daqui a pouco vão me mandar operar um cérebro aqui em inglês, só porque eu falo inglês. Então, melhor eu vou estudar tudo isso aqui. E aí que eu fui abrindo meu leque, né? E fui pegando as oportunidades que sempre me apareceram. É claro que foram processos, assim, de às vezes escutar coisas que não foram tão legais, mas eu fui perceber que a gente precisava ter uma atitude um pouquinho mais incisiva, que não estava tudo resolvido, eu acho que com a minha filha. Olha. Né? Eu acho que quando minha filha foi para o mercado de trabalho, e como minha filha é jornalista, mora em Nova York, tem uma carreira legal e tal, mas ela começou a me trazer isso e falar, olha mãe, não está tudo resolvido. Tem uma coisa aqui... Ainda existe todo um processo que, embora ela também tenha sido criada dentro dessa família em que empreendedora e tal. E que as mulheres sempre tiveram sua independência, sempre tiveram sua posição, ela começou a me trazer isso e eu comecei a prestar atenção e perceber que realmente não estava nada resolvido, né? E que a gente precisava, através... aprendi muito em grupos de outras mulheres a ver, né, e a questão da sororidade, de tudo mais, que para mim eram conceitos que não existiam na minha vida, porque eu não achava que precisava, essa que é a verdade. E comecei a ver que não. Comecei a ver que existem espaços e espaços ainda que precisam ser ocupados, né, que o fato das mulheres terem sido minorizadas, né, e que isso possa ter passado desapercebido durante um bom período da minha carreira, hoje não mais. E aí eu tenho pessoas, assim, mulheres que admiro e que me levam para essa visão, né, de... não só de pontes, como a ponte que foi feita, né, entre nós dois, feitas pela Cecília. Cecília, né? Uma querida. Beijo. Sempre um beijo para a Cecília, porque... A gente vê valor uma na outra e entende que são oportunidades. A Cecília me convidou, por exemplo, para fazer parte do Gávea Angels como associada, primeiramente. Que legal. Né? Num esforço, né, que ela e a Tereza, que eram duas conselheiras lá no Gávea, tinham de levar mais mulheres para esse setor, que é um setor super masculino ainda. Né? O setor da inovação, do investimento, da tecnologia. É incrível, mas ainda é. Né? E volta e meia a gente entra e olha e fala, meu Deus, eu sou a única mulher desse grupo ainda. Né? Quando você está num grupo de análise, quando você está num evento em que você vai falar nessa área. E é uma pena, porque são empreendedores jovens, inovadores, repetindo um modelo de negócio ainda com aqueles vícios dos modelos antigos de negócios. Né? Então, a Cecília depois me sugeriu para o conselho, meu nome foi aprovado lá
na Gávea. Que bacana. E sempre que existem essas oportunidades, né? Eu tive conheci ela porque estávamos num grupo de conselheiras da WCD Brasil, né? E também levei outras colegas para a WCD Brasil, também outras conselheiras, outras pessoas que, de alguma maneira, também viveram essa fase, eu acho, sabe? De ter que lutar muito. Na Deloitte, eram pouquíssimas as mulheres que eram sócias. Hoje a gente já tem, ainda bem, um volume muito maior, mas pouquíssimas mesmo. Assim, para contar nas 2 mãos. Nossa. Os dedos da mão. Então, né, entre 100 sócios. Então, foram momentos. E eu acho que a gente precisa. E aí, quando eu vejo a minha filha ainda então, como tendo foi que lutar por isso... Quer dizer, até então, na época, né, não hoje, para ficar bem claro, na época, a filha vem e fala, mãe, passei por uma situação aqui XPTO e eu tô achando que as coisas não estão resolvidas. Aí você ficou ouvindo aquilo, o paradigma que até então estava resolvido, né? Exato. Mas como assim, filha? Não, mãe, é porque é assim, assim, assim. Você lembra de uma situação X que ela reportou para você e falou, olha, eu não imaginava que eu ia passar por isso, mas passei. Acho que 2 momentos, assim. Tá. O primeiro, que minha filha é uma estudiosa do feminismo, né, como jornalista, toda a tese dela de mestrado, sempre uma questão de gênero e tal. Então, isso dos estudos dela, ela me trazia. Eu sempre fui muito curiosa de saber o que ela estava lendo, a gente sempre trocou muita figurinha e tal. E sempre aprendi muito com ela, né? Eu tive a Luísa muito jovem, então eu acho que a gente não tem uma distância muito grande, ela me ensina muito, assim, eu admiro demais ela. Legal. Eu admiro a coragem, uma guria que viveu em vários locais e eu admiro essa coragem dela de empreender sozinha, de empreender em outros locais e tudo mais. Então, quando ela me trouxe esses estudos, eu pensei, nossa, será que a gente ainda vai ler isso, né? Tipo, por que será, né? Onde foi que eu errei? Como assim? Mas aí, eu comecei a perceber, então, né, toda essa situação em volta. E teve uma situação pontual com ela, antes dela... entre idas e vindas de morar fora e voltar a morar no Brasil e tal. E ela teve uma reunião que ela chegou em casa muito chateada, em que ela teve uma situação muito complexa com uma pessoa que se valeu de uma determinada condição, né? Uma situação terrível. Meu marido, que não é nem pai dela, escutou isso aí e falou, chega, sai de lá, o que é isso? Um negócio desse. Quem é? Indignado, vou ligar pro teu pai. Né? Tipo assim, atitude, o que é isso? Enfim, né? Ele se cala muito, segura muito isso, mas é super assim, tipo, que absurdo a gente tá falando nisso, né? Porque era incabível para ele também que nesse momento da vida a gente ainda tivesse que estar falando dessas situações. E ela, de fato, né, continuou ali naquele local, entregou, fez as entregas que tinha que fazer e depois saiu, não era um lugar para ela. Mas ali eu falei, cara, minha filha ainda está passando por isso. Então a minha geração que veio antes não fez o que devia ter feito. Porque hoje a gente está acelerando, né, esse processo todo de tentar diminuir essas diferenças salariais, as diferenças de posicionamento, a diferença de você não contratar a mulher só para colocar na linha da frente, né? Tá. Toda a diversidade na linha de frente, cota, na recepção, né? E daí, cadê o crescimento? Né? Que estão as pessoas crescendo e sendo estimuladas intelectualmente a crescer, sendo estimuladas a se preparar para cargos de liderança, né? No momento em que eu vi que isso ainda era um problema, eu entendo que a minha geração, ou eu mesma, ao achar que tudo estava resolvido no passado, não fiz o meu papel bem feito. Ainda tem uma dívida histórica, Isso. né? Então eu preciso fazer e passei, portanto, também a fomentar e a buscar situações em que, podendo, né, abrir portas, cabendo, né, porque também não é aquela coisa de colocar a pessoa onde ela não quer ou não deveria estar, não está preparada, né? E aí você acaba queimando, inclusive, a pessoa por conta disso, né? E queimando a pauta também, porque você tá vendo? Olha aí. Por isso que a gente não tem, não é? Isso. Então, quando vem, faz isso. Então, não pelo contrário. Terrível, né? Terrível. Né? Então, eu acho que tem muito sim a ser feito e é uma pena que minha filha também tenha que continuar fazendo. Espero que para minha neta as coisas estejam mais resolvidas. Alessandra Dabu. Nossa, gente. Passou muito rápido, hein? Passou, né? Um bate-papo muito gostoso. Muito obrigada. Você é muito leve. E você fala assim, com uma legitimidade, tem uma autoridade naquilo que você traz. Eu acredito que isso é uma característica de quem viva mesmo aquilo
que tá falando de algo que vive, né? Muito legal. Mas agora eu acredito que eu tenho a pergunta mais difícil de todas para você. Meu Deus, que medo. Eu não sei como Sem você ensaio, vai. nem sabe. Não tem ensaio. Alessandra Dabu, na sua opinião, o que é o amor? É a razão do que a gente vive. E essa tá na ponta da língua sem ensaio, sabe por quê? Eu fico pensando muito para que a gente vive. Para quê? Para que nós estamos aqui, sabe? Essas coisas assim. Sim, O que nós estamos fazendo aqui? Acho que porque eu trabalho muito com isso, né? De falar missão, visão, valor, propósito. Por tal, quê? né? Pra onde? Pô, a história do respiro para viver, vivo para respirar, né? Eu penso que a gente vem para cá para amar. Tá. Para aprender com o amor. Porque o amor pode ser doído, né? Basta ver quando você perde alguém, né? E aquela saudade, aquela... Outro dia me perguntaram, vou fazer um parênteses aqui, porque outro dia me perguntaram, num curso que eu faço, se você pudesse sair para jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria, né? E eu não tenho exatamente assim um ídolo que eu diria, vou chamar sei lá eu quem e tal. E vinha um monte de coisa, era um grupo de pessoas. Eu falei, cara, eu queria trazer 2 casais para jantar comigo. Meu avô, minha avó, meu sogro, minha sogra, que não se conheceram, já todos falecidos, mas pessoas que viveram amor na essência, assim, sabe? Gente que lutou junto, que construiu junto, que viveu perrengue junto. Nossa. Que ensinaram isso, assim, passaram nessa noção de família, né? Desse sossego, do relacionamento que eu tenho com meu marido hoje, dessa coisa mais a gente, quietinho, sossegado, e com perrengue, com não perrengue, com alegria, com tristeza, eu acho que isso é amor, entendeu? Isso para mim é o amor dos filhos que a gente tem por eles, e daí a gente passa aquela adolescência, e daí que eles não demonstram muito com a gente, aquilo dói. Dói, eu sei bem. Mas depois aquilo passa, te juro que passa. E aí, Ai, que bom. passa, então, assim, amor para mim é isso, sabe? É a razão da vida. É para isso que a gente tá aqui, né? Para amar o que a gente faz, para ter empatia por aquelas pessoas com quem a gente se relaciona, né? O Miguel Setas, hoje CEO da CCR, ele escreveu um livro lindo, que eu digo que é uma declaração de amor pelo Brasil. Chama-se Gigante pela Própria Natureza. É outro, Matheus. Deus. Por favor, hein? Fantástico, assim. Eu digo que é uma declaração de amor pelo Brasil. Ele fala que a gente está, assim... É o ISG além do ISG, sabe? E é muito bacana. E eu tive uma oportunidade de ter uma sessão nesse curso de liderança virtuosa aí que eu faço, e ele veio falar numa das sessões. E eu perguntei um pouco para ele sobre empatia, porque ele fala muito disso no livro, e ele diz, não é empatia. Eu vou usar uma outra expressão, porque ele é português, do Fernando Pessoa, né, da criação das palavras de Fernando Pessoa. Ele diz que, além da empatia, você tem o transformar-se no outro, um outrar-se. Outrar-se. Um outrar-se. E eu acho isso que é aquela coisa que vai além, né? Que você não só se coloca no lugar do outro, mas você se transforma no outro para conseguir efetivamente sentir. Visceralmente, né? O que aquele outro está sentindo. Isso para mim é uma expressão de amor muito linda, né? Meu Deus, sim. Eu acho. Não, isso que você falou é tão... Eu estava pensando enquanto você colocava aí as suas ideias, compartilhava, e uma vez perguntaram, mas quem é um líder para você? Quem te inspira? Sabe, eu fiquei pensando assim, falei, você quer saber quem me inspira mesmo? Meu pai e minha mãe. Não é? Mas como assim? Não conheci ninguém, e talvez, não sei se eu vou conhecer, que fez mais por mim no sentido de abnegação. Ou seja, expressou o amor de uma forma mais genuína, muitas vezes se deixando no final da fila do pão, mas estava ali para tudo. Será que eu teria que ter outra pessoa? Não sei. Atualmente eu responderia isso novamente. E concordo com as pessoas que você chamaria para sentar à mesa com você, se pudesse, né? Cara, ia ser muito divertido, sabia? Ai, meu sogro era uma figura. Uma garrafa de vinho ia bem também. Ia bem. A minha avó gostava de chimarrão, né? Pronto, dá chimarrão pra avó. Dá chimarrão, meu marido também. Dá chimarrão e confusão e coisa arada e conversa. Alessandra Dabu, olha, mais uma vez, obrigado, viu, por você ter vindo. Eu sei que você veio a São Paulo. Um dos motivos é o nosso encontro.
Claro, você vai dar aulas também lá no instituto, enfim, e tal, mas de qualquer maneira eu sei que o tempo é escasso, o que passou, passou, a gente não consegue voltar, não dá para alugar, não dá para vender, e você decidiu investir a tua vida aqui. Então eu quero te agradecer por esse tempo e as considerações finais aí para quem está nos assistindo. Nossa, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você. Eu hoje tenho por propósito justamente esse, né, de tentar influenciar essa mudança cultural nas organizações, porque eu acho que elas podem fazer muita diferença. E o fato de você me dar e conceder esse espaço para eu poder falar sobre isso, para mim tem um valor incrível. Fora o fato de te conhecer, o Matheus aqui, de estar junto com vocês. Matheus, muito obrigada. Olha, é muito tranquilo vir aqui falar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Poxa, obrigado. É um prazer imenso estar aqui. Não, obrigado. Inclusive, depois vamos pensar uma mesa aí, trazer mais 2, 3, assim, para discutir esse tema de forma mais aprofundada. Traz uma pessoa... A gente ia trazer hoje, né, a Helena, de Wealth Management, que infelizmente caiu o dilúvio, né? Eu cheguei antes do dilúvio. Agora, Deus vai acabar com tudo de novo? Espera a gente fazer o episódio da Alessandra Dabu. Por favor. Por favor, só mais isso. Mas enfim, brincadeiras à parte, Helena não conseguiu vir, ficou travada na Paulista, mas de repente, você que é uma especialista em transformação cultural, traz uma pessoa de mercado de capitais, sabe? Uma coisa assim pra gente... E de repente traz alguém de serviços financeiros, um venture capital, uma coisa assim, apimentada. Fazer um contraponto, né? Pessoal que gosta do curto prazo. Muito bom. Você topa? Claro, com certeza. Fechou. Vamos, fechou. Matheus? Vamos lá. Vamos lá, Matheus. Vamos lá. E a todos vocês que ficaram até agora com a gente, o meu muito obrigado pelo seu tempo, pela sua vida. E semana que vem, você sabe, tem mais um episódio do podcast Calistando. Histórias que valem a pena. Fui.